Experimento de secagem em túnel de vento. Trabalho realizado pelos alunos André Coirolo, Bruna Temoco, Ingrid Demarque, João Vitor Rios, Juliano César e Leonardo Remlo. A apresentação será subdividida em 5 itens: a introdução, materiais e métodos, análise crítica do vídeo escolhido, aplicações e a conclusão. O trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica de um vídeo relatório escolhido de semestres anteriores sobre a prática de secagem em túnel de vento, onde é feita uma análise e então identificados os erros cometidos, além de sugestões de melhorias e otimizações. Entrando agora na fundamentação teórica, temos que a secagem é uma operação unitária que envolve a remoção de um fluido, que normalmente é a água, de um sistema sólido. A umidade contida num sólido pode se apresentar principalmente de duas maneiras: a umidade livre e a umidade ligada. A umidade livre é aquela umidade que pode ser removida do sólido, enquanto que a umidade ligada é ligada em nível molecular com o sólido e é de difícil remoção. É importante ressaltar também a diferença entre secagem e evaporação, que são comumente tratadas como semelhantes, mas não são. Secagem ocorre em temperaturas menores que a temperatura de ebulição do fluido em questão, enquanto que a evaporação ocorre em temperaturas maiores que a temperatura de ebulição. Consequentemente, a secagem serve para remover quantidades menores de fluido quando comparado com a evaporação, ou quando o material sofre degradação térmica em altas temperaturas. Dois tipos de fenômenos de transferência governam a secagem: a transferência de calor e a transferência de massa. A transferência de calor é responsável pela realização da mudança de fase do líquido, já a transferência de massa pode ser difusiva ou convectiva. A difusiva representa a transferência de massa do interior do sólido à superfície, e a convectiva representa a transferência de massa da superfície do sólido para o meio externo. É importante ressaltar que a transferência de massa difusiva se encontra entre aspas, pois o fenômeno não é puramente difusivo, uma vez que envolve aspectos como capilaridade. A secagem pode ser dividida em diversas etapas, as quais dependem muito da morfologia do sólido a ser seco. 3 etapas da secagem merecem ser ressaltadas. O gráfico indicado ilustra curvas de umidade em função do tempo, representado pela cor vermelha, de temperatura em função do tempo, representado pela cor verde, e de taxa de secagem em função do tempo, representado pela cor azul. Inicialmente, no trecho 0, temos o período inicial de secagem, onde o sólido é inicialmente aquecido. É um regime transiente em relação aos fenômenos de transferência e é um trecho que ocorre muito rapidamente. Já no trecho 1, temos que o período de secagem é a uma taxa constante, regime permanente. A umidade decresce linearmente e a temperatura é constante igual à temperatura de bulbo úmido. No último trecho, o trecho 2, temos o período de taxa decrescente, que se inicia após atingir a umidade crítica do sólido. Umidade na superfície não é mais abundante, e a remoção da umidade na superfície é mais rápida que a difusão no interior do sólido até a superfície, fazendo com que a secagem seja limitada pela difusividade do fluido no interior do sólido. O processo termina com a remoção total da umidade livre do sólido. Como falado anteriormente, temos aqui as principais características descritas de cada trecho do processo de secagem. Agora falaremos um pouco dos materiais e métodos utilizados no experimento. Como materiais, utilizamos uma bancada de secagem, retratada na figura ao lado, que é composta por ventilador, psicrômetro, medidor de vazão, aquecedor elétrico, câmara de secagem, termopares, balança e suporte para o corpo de prova. Utilizamos uma esfera de argila queimada de 5,5 cm de diâmetro e 85 gramas de massa, e ainda água destilada. O método utilizado no experimento foi, primeiro, submergir o corpo de prova, que no caso é a esfera de argila queimada, em água destilada, até atingir a saturação. Depois, regula-se a vazão de ar para 2 metros por segundo e a temperatura do ar de secagem para 90 graus Celsius. Então, posiciona-se o corpo de prova no interior do túnel de secagem. E logo após, registra-se a massa do corpo de prova em intervalo de tempo, até não houver mais variação significativa nessa massa. Primeiramente, foram feitas medidas de 3 em 3 minutos nos primeiros 15 minutos e depois de 5 em 5 minutos. Agora, partiremos para a análise crítica de um relatório escolhido. O vídeo relatório escolhido para análise crítica foi esse do primeiro semestre de 2016. Lembrando que não é o objetivo desse vídeo explicar detalhadamente como foram feitos os cálculos, mas sim avaliar criticamente os resultados apresentados pelo relatório escolhido. Para mais detalhes sobre os cálculos, consulte o vídeo sobre qual a análise crítica foi feita. Agora, alguns erros conceituais que o relatório cometeu na explicação fenomenológica.
No primeiro tópico, no tempo 1 minuto e 50 segundos, corrigindo, a temperatura no período de taxa constante é igual à temperatura de bulbo úmido, não igual à temperatura ambiente. E no segundo tópico, no tempo 2 minutos e 40 segundos, a resistência de fusão interna é maior que a resistência convectiva no período de taxa constante, não menor. Agora vamos apresentar os dados experimentais do vídeo relatório escolhido para análise. Como já mencionado, os dados são referentes a uma esfera de argila com 85 gramas quando seca e diâmetro de 5,5 centímetros. O tempo total do experimento foi de 140 minutos. Ressalta-se que os dados experimentais foram um dos fatores que motivaram a escolha deste vídeo relatório em específico para análise, uma vez que eles são exibidos ao longo do vídeo, permitindo o desenvolvimento dos cálculos adequados e a comparação dos resultados. Analisando o gráfico apresentado pela equipe do vídeo relatório escolhido, que correlaciona a variação da umidade com o tempo, nota-se que a escala utilizada no eixo das abscissas está com intervalos irregulares. No tempo de 0 a 15 minutos, ela está expressa com intervalos de 3 minutos, e a partir dos 15 minutos até os 140 minutos que indicam o final do experimento, ela está representada com intervalos de 5 em 5 minutos. Sendo assim, reproduzimos os dados experimentais em análise com uma escala mais adequada para o eixo das abscissas. Optamos por um intervalo de variação de 20 minutos. Ressalta-se que nos minutos iniciais do experimento há uma certa linearidade expressa pelos dados, indicando o período de taxa constante de secagem. Analisando agora esse período de taxa constante, a equipe com o vídeo relatório em análise realizou um ajuste linear dos dados no intervalo de 0 a 35 minutos. O valor do coeficiente de determinação obtido por eles foi de 0,996, que pode ser visto no gráfico à esquerda. Entretanto, reproduzimos a mesma análise com a escala que julgamos mais adequada e o coeficiente de determinação obtido foi de 0,972, mostrado no gráfico à direita. Acreditamos que a variação entre os valores de R² está associada à diferença de escala utilizada. A partir disso, uma vez que o coeficiente de determinação no intervalo proposto pela equipe em análise com a nossa escala corrigida deu 0,972, optamos por fazer uma nova análise dos dados e adequar ao intervalo que representaria a taxa constante de secagem. Sendo assim, obtemos para o intervalo de 0 a 15 minutos um ajuste linear com coeficiente de determinação igual a 0,997. Logo, o intervalo proposto pela nossa equipe, pela análise dos dados, para expressar a taxa constante de secagem é de 0 a 15 minutos, enquanto que o da equipe analisada foi de 0 a 35 minutos. Em relação ao gráfico de taxa de secagem versus umidade, pode notar que o relatório utilizou a derivada numérica de 2 pontos para calcular a taxa de secagem. Isso é evidenciado pela alta variação entre os pontos. É mais recomendado utilizar a derivada numérica de 3 pontos, o que diminui as variações bruscas da derivada numérica, conforme pode ser visto nessa exemplificação dos dois gráficos. Esse gráfico aqui utiliza a derivada numérica de 3 pontos, e pode-se notar que as variações entre os pontos desse gráfico é muito menor do que a variação dos pontos deste gráfico aqui, que utiliza a derivada numérica de apenas 2 pontos. Além disso, pode-se também graficar a taxa de secagem em função do tempo, o que não foi feito pelo relatório avaliado. Nos gráficos de taxa de secagem, não é possível identificar um período claro de taxa de secagem constante, muito provavelmente porque a superfície da esfera seca em poucos segundos. Mas, para futuros cálculos, assume-se que o valor da taxa constante é o valor máximo da taxa de secagem, que é o ponto destacado no gráfico aqui indicado. Para a determinação dos coeficientes convectivos de transferência de calor e massa, faz-se necessária a utilização das cartas psicométricas. Para evitar que haja erros de leitura da carta, julga-se mais adequada a utilização de um aplicativo para a determinação dessas propriedades. Conforme indicado, a gente pode primeiro determinar a umidade absoluta do ar de secagem, considerando as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, medidas inicialmente no experimento. Em seguida, a gente consegue determinar a temperatura de bulbo úmido durante a secagem, considerando a temperatura de bulbo seco durante a secagem e a umidade absoluta do ar, determinada no passo anterior. E por fim, a gente consegue determinar a umidade absoluta de saturação do ar, ou seja, considerando a temperatura de bulbo úmido calculada no passo anterior e considerando uma umidade relativa de 100%, ou seja, a saturação do ar. O coeficiente de transferência de massa experimental é determinado com a equação indicada. E a gente considera
que na superfície imediatamente acima da esfera existe uma camada de ar saturada, indicada, né, pela umidade absoluta de saturação, e no bulk do ar a gente tem uma umidade absoluta constante, indicada pela umidade absoluta inicial do ar. Ressalta-se também que o relatório avaliado considerou o coeficiente de transferência de massa em base molar, né? Ou seja, utilizando a massa molar do ar ao invés da densidade. Pode também determinar o coeficiente de transferência de calor experimental, utilizando a equação indicada, onde o lambda é a entalpia de vaporização da água. Para avaliar os coeficientes teóricos, faz-se necessário determinar o número de Reynolds e Schmidt do ar. O relatório avaliado é sagaz ao lembrar que a velocidade do ar, ajustada inicialmente a 2 metros por segundo, irá aumentar com o aumento da temperatura, considerando que a vazão máxima exercida pelo ventilador é constante. Então, considerando as propriedades termodinâmicas do ar na temperatura de secagem, determina-se os coeficientes de transferência de massa e calor teóricos. A gente consegue notar que os valores estão bem próximos dos valores experimentais, apresentando um erro percentual relativo de apenas 4,2%, o que é muito satisfatório. O primeiro problema proposto busca determinar a taxa de secagem no instante t igual a 40 minutos, de uma esfera de 15 minutos de material idêntico ao do experimento. O relatório avaliado despreza completamente o período de taxa constante neste cálculo, mas, para efeitos didáticos, decidiu-se exemplificar os cálculos considerando que o período de taxa constante ocorre até 15 minutos. Desta forma, integrando a equação da taxa de secagem, obtém-se duas equações, uma para o período de taxa constante, que é essa daqui, e uma para o período de taxa decrescente. Utiliza-se a primeira equação para determinar o tempo que dura o período de taxa de secagem constante, neste caso foi 36,8 minutos, e, subsequentemente, a gente utiliza a segunda equação para determinar a taxa de secagem em si, né, no instante de tempo desejado. É importante notar que a segunda equação só é válida de ser utilizada em tempos superiores ao tempo de taxa de secagem constante, ou seja, somente quando T é maior do que Tc. O problema proposto pede para projetar um secador para secar esferas de argila igual ao do experimento com uma vazão de 2.000 kg/h e o XF, teor de umidade final em base seca, igual a 0,093. Considerando que a cinética de secagem do experimento se aplica no problema proposto, tendo a mesma curva de cinética de secagem, temos um tempo final de 0,58 horas, ou seja, aproximadamente 35 minutos. O relatório analisado considera o secador do tipo esteira, com entrada de ar perpendicular à esteira, mantendo as condições do ar praticamente constantes e, assim, evitando problemas de saturação do ar. No relatório, é feita a consideração de que a área ocupada pelas esferas é quadrada. Contudo, uma melhoria a ser feita seria a utilização de uma distribuição hexagonal, que permite um empacotamento muito mais eficiente quando comparado a outro modelo. Considerando um secador com 2 metros de largura e empacotamento hexagonal, tem-se um secador esteira com comprimento de 17,92 metros, comprimento menor aos 21,52 metros obtidos no experimento pelo empacotamento quadrangular, e uma velocidade de esteira de 0,51 metros por minuto. Também pode-se considerar utilizar um secador de bandejas para a secagem do material. As aplicações dos secadores existem nas mais variadas áreas da indústria. Secadores de leite fluidizado eles são amplamente utilizados na indústria farmacêutica e agrícola. Tem-se ótimos coeficientes de transferência de calor e massa, fazendo uma secagem muito mais rápida que convencional. Essa operação é feita em batelada e tem como limitação o material ser resistente ao processo de fluidização. O secador de bandejas é utilizado principalmente na indústria alimentícia, com a função majoritária de desidratar alimentos. Se caracteriza por uma operação em batelada, cuja principal limitação é que apenas uma face do material é exposta à corrente de ar, implicando assim numa menor transferência de massa e de calor. Já o secador de esteira é amplamente utilizado em diversas indústrias, como por exemplo na indústria cerâmica, onde é utilizado previamente a etapa de queima, para evitar assim a formação de rachaduras ou quebras durante a sinterização. O secador de esteira se caracteriza por uma operação contínua, tanto em contracorrente como em concorrente,
ou até em perpendicular. Neste secador, o tempo de residência é menor do que os outros secadores mencionados, e a limitação principal dele é a condição do ar de secagem, que não é constante ao longo de todo o secador na operação, tanto em concorrente como em contracorrente. Existem diversos outros tipos de secadores, como por exemplo o secador rotativo, o secador tambor, o spray dryer, o flash dryer, entre outros. Conclusão. As curvas de secagem do relatório avaliado não foram condizentes com o esperado de acordo com a literatura, mas ainda assim os valores experimentais de KC e HC foram bastante satisfatórios. Alguns erros na avaliação dos resultados e resolução dos problemas foram identificados, e algumas alternativas para otimizações na avaliação dos resultados e resolução dos problemas foram sugeridas. Também notou-se a importância de ensaios cinéticos de secagem para o correto dimensionamento de equipamentos industriais. Muito obrigado a todos que assistiram a apresentação até aqui.